Graças e paz a todos. Ainda estou me recuperando aí de um probleminha na garganta. Aí para quem louva e prega, pensa. Mas o Senhor nos dá graça, né? Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Podem ficar sentados mesmo. A reverência está no nosso coração, amém? Muitas vezes a gente fica de pé, mas quer estar sentado. Então, João, livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler 2 versículos deste capítulo. O versículo 15 e o versículo 21. Amém? Versículo 15 do capítulo 14 de João. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meu Deus, como diz Anne, estou pegando essa tua... Estou ouvindo uma palavra e fico, meu Deus, aí eu me lembro de Anne na mesma hora. Já peguei, poderoso. Veja o que nós estamos lendo aqui. O Senhor Jesus, nos versículos que acabamos de ler, Ele está nos ensinando sobre os mandamentos. Mas não é sobre qualquer mandamento. Ele está nos ensinando sobre o maior mandamento. Mas vamos lá para a raiz de quando os mandamentos foram entregues. O óculos é uma bênção. Para perto ele funciona, para longe eu vejo tudo turvo, então eu vou tirar. E que Deus me dê graça aqui para eu conseguir ler. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, é que nós vamos encontrar o momento em que Deus entrega ao seu povo as leis. É no capítulo 20 do livro de Êxodo, nos versos do 3 ao 17, é que a gente vai ver os mandamentos, que são os seguintes. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Honre o seu pai e a sua mãe. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Esses são os 10 mandamentos. Aqui eu vou abrir um adendo. Na lei judaica não são apenas 10, são 613, tá? Só para vocês saberem. Os 10 é só tipo assim, digamos que seja um resumo dessa totalidade. Amém? Então, cada um de nós cristãos, a gente sabe essa lei. A gente sabe os 10 mandamentos. Eu fui da Igreja Católica até os meus 33 anos. Aos 33 anos, idade de Cristo, né, que o pessoal fala, eu fui para uma igreja evangélica. Então, a gente é uma das coisas do catecismo, né, que é quando a gente está sendo educado ali nos preceitos cristãos da Igreja Católica, a gente tem que decorar os 10 mandamentos. Porém, há algumas coisas ali que são diferentes e não vale a pena a gente ressaltar no momento. Mas eles mudaram um pouquinho, que é para poder caber dentro da doutrina deles, né? E não tenho nada contra os irmãos católicos, porque eles também creem em Cristo, amém? Mas, infelizmente, o catolicismo trouxe algumas coisas que desviaram o povo para crenças errôneas, vamos dizer assim. Então, quando eles memorizam os 10 mandamentos, os católicos, eles não memorizam através da Bíblia. Eles têm um livrinho de catecismo. E nesse livrinho é colocado os 10 mandamentos de uma forma um pouquinho diferente. Só para conhecimento, isso não tem nenhuma importância aqui para o que nós vamos falar, mas é só para a gente entender um pouco
do porquê de haver essas diferenças, tá? Então, nós cristãos sabemos os 10 mandamentos, amém? E nós também sabemos que é impossível cumprir esses mandamentos. Impossível. Por mais força que a gente faça, a gente não consegue. Alguns de nós aqui podemos até falar assim, não, mas eu consigo sim. Eu consigo sim, mas eu asseguro a vocês que a gente não consegue. Eu vou fazer um teste. Vocês não precisam responder, tá? Fica aí para vocês, não precisa levantar a mão nem dizer nada. É só para vocês meditarem com vocês mesmos. Eu vou perguntar quem aqui já cometeu alguns dos 10 mandamentos. Amém? Alguém aqui já roubou? Pensa um pouquinho aí. Automaticamente a gente vai responder que não. Mas vamos lá. Quem que já trabalhou fora, no escritório, nunca pegou assim uma canetinha, aquela Bic, sabe? Aquela, não tem problema, é do escritório. Alguém já pegou? Eu já. Tá bom, ninguém trabalhou fora aqui. Então vamos lá. Sabe aquela vizinha? Olha, eu trouxe um pedacinho de bolo para você naquele potinho e você não devolveu. Quem? Ou ainda, quando a gente pede algo emprestado e não devolve. Eita! Alguém? Eu sinto informar que se alguém fez um desses, ou os 3, roubou. Porque se você tomou posse de algo que não é seu, você roubou. Então a gente já foi para a vala, porque já pecou em um dos 10. Vamos para outro? Eu estou rindo de nervoso. Quem aqui já matou? Ah, não, imagina, aí tá tranquilo, nunca matei ninguém, né? Eu tenho uma notícia ruim para vocês. Matar não é somente puxar um gatilho e tirar o fôlego de vida de alguém. Sabe, quantas vezes assim, alguns de nós já pensou, era bom que fulano sumisse. Ou a gente fala assim, ó, que bom seria se tal pessoa nunca tivesse existido. Ou até mesmo, por força de expressão, a gente fala, era bom que ciclano morresse. Alguém? Então, gente, eu sinto informar que já matamos 2 dos 10. Se eu continuar, a gente vai ver que a gente escorregou em todos. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Não sou eu que estou falando isso não, gente. A própria palavra diz, lá em 1 João 3,15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si, ou seja, vai para o inferno, se não se arrepender. Não se enganem, achando que nós somos bonzinhos. Nós não somos bonzinhos. Nossa natureza é inclinada ao mal desde a nossa meninice. Também não é palavra da irmã Jana, está em Gênesis. O coração do homem é inclinado ao pecado desde a sua meninice. Outro dia, a minha filha pegou um giz de cera e riscou a parede. Ela tem 4 anos. Aí eu, filha, você vai limpar. Dei a ela uma esponjinha, coloquei um produto e ela começou a esfregar lá.
Eu voltei para o meu canto, daqui a pouco chega o meu esposo e diz: olha, mãe, ela limpou. E eu chego para ver. Quando eu chego, eu já comecei a rir. Eu não sabia se eu falava ou se eu ria, porque foi assim, de uma inteligência sobrenatural. E Hélio, super feliz porque ela tinha limpado. Eu disse: amor, ela escondeu. Ele: como assim? Eu fui lá, ela tinha pego a casinha de boneca e tinha colocado em cima do risco que ela fez. A natureza pecaminosa está dentro de nós, desde nosso nascimento. E aí a gente brincou com ela: olha, filha, quem encobre o pecado não prospera, hein? Mas a gente sabe que é uma criança, mas veja só, é a natureza. É a nossa natureza. Lá em Romanos 3:9 diz, olha: tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há. Essa é a má notícia que eu tenho para vocês essa noite. Não há um justo sequer. Mas há uma boa notícia. O Evangelho é a boa nova. É a boa notícia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Rei se fez servo. Deus se fez homem com o único intuito de salvar eu e você desse pecado, dessa condenação. Estávamos todos, eu sempre falo, com o passaporte carimbado para o inferno. Estava lá o carimbo, vai para o inferno. Todo mundo. Mas Jesus, quando ele disse sim, para assumir o nosso lugar naquela cruz, foi como se ele tivesse pego o passaporte de todo mundo, tivesse rasgado. O escrito de dívida foi rasgado. Aleluia! Aleluia! As nossas mentes sempre maquinam o mal. As nossas mãos sempre fazem coisas erradas. Nossos pés caminham ou já caminharam por lugares terríveis. E o nosso coração é enganoso. Nosso coração é invejoso. Mas o nosso Senhor Jesus, que na sua mente só tinha planos de paz para cada um de nós, recebeu uma coroa de espinhos. As suas mãos, que só praticaram boas obras, receberam cravos, assim como os seus pés. E o seu coração foi transpassado. Um coração doador, um coração que se deu por completo. Aleluia! Oh, Jesus! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia! Certo dia, estudando a palavra, foi logo quando eu me casei, vai fazer 6 anos esse ano, e eu parei ali quando Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? E eu fiquei muito triste comigo mesma. E eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, por que abandonaste o teu filho no momento que ele mais precisou? E aquilo me intrigou, sabe? Porque eu tive um processo de reconciliação com Deus para entender que Ele era Pai e que Ele queria o meu bem.
Outro dia eu vou contar para vocês com mais detalhes sobre isso. Então eu fui questionar o Senhor. E então o Espírito Santo me conduziu pelas Escrituras e me levou a essa passagem em Isaías, que fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas eu continuei sem entender. Então ele me conduziu para um outro capítulo de Isaías, que fala assim: eis que as mãos do Senhor não estão recolhidas para que não possa abençoar. Nem tampouco seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o Senhor. E ali o Espírito Santo disse: filha, eu não abandonei. É porque estava sobre ele todo o pecado da humanidade. E eu não tenho como estar presente, porque eu sou santo. Sobre ele estava todo o pecado da humanidade, ele não sentia a minha presença. Eu sei que Jesus, como homem, se afligiu no seu coração de passar por todo aquele sofrimento. Mas eu creio que o maior sofrimento de Jesus era perder, pela primeira vez em toda a eternidade, a presença de Deus. Ele não queria perder a presença do Pai. E ele ficou ali sozinho por mim e por ti. Aleluia. Oh, Jesus, tu és lindo. Obrigada, Senhor Jesus. Mas vamos voltar lá para os 10 mandamentos. Oh. E... no capítulo 20 de Êxodo, que mais me chama a atenção é que Deus, o Criador, ele queria ter um encontro com o seu povo. Ele queria falar com o seu povo. No capítulo anterior de Êxodo 19, ele dá instruções para Moisés de como ele quer fazer esse encontro. Eu até já preguei aqui sobre isso. Só que o povo tem medo. O povo diz assim: não, Moisés, vai lá, fala com ele, tudo que ele te disser a gente faz. Meu Deus! O povo não queria ter um encontro com o seu Criador. Se coloca no lugar de Deus. Você está se preparando para ir visitar alguém que você ama de tal maneira. E aí, de repente, você recebe um recado. Olha, eu não vou poder te receber, não. É que eu estou muito ocupado, vai inventar alguma história. Como é que você se sentiria? Imagina como o Senhor se sentiu. Aquele povo estava com medo, porque eles viram os trovões, os relâmpagos, em cima do monte onde Deus ia bradar e ia falar com eles. A gente precisa perder o medo de ter esse encontro com Ele. A gente precisa perder o medo de ser provado para ser aprovado. Aleluia. Vamos recapitular o que a gente viu até agora, tá? De acordo com o que estamos vendo, todos nós estamos condenados de acordo com a lei. Certo? Todo mundo concorda. Por quê? Porque não há um justo sequer. Foi o que a gente viu. Porque não temos como cumprir toda a lei, por mais força que a gente faça. E a Ana até falou aqui, no começo, ministrando. Mais força que a gente faça, a gente não consegue cumprir toda a lei. E já vimos pela palavra que a gente não consegue, não conseguiu e nunca vai conseguir. Ponto. Mas houve um que conseguiu. Ele cumpriu toda a lei. Ele não cometeu nenhum pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Esse alguém é Jesus, o Cristo. Aleluia! E ele nos ensinou algo que devemos seguir totalmente, para somente assim agradar a Deus.
Somente assim é possível não transgredir os mandamentos. Jesus diz em João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Aleluia! A gente precisa entender que com isso Jesus ele não está anulando a lei. Ele está resumindo a lei num único mandamento. Ele pegou os 10 mandamentos e transformou em um. Amar. Amar. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus 5:17. Palavras do nosso mestre. Não estamos falando de um amor romântico. Ai, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, mas não obedece os mandamentos. Como é que você ama? Se nós vimos, o texto áureo fala o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é que me ama. Quer demonstrar o teu amor por Jesus? Ama o próximo, como a ti mesmo. Oh, aleluia! Não é amar de qualquer maneira, não. É amar como Ele nos amou. E Ele nos amou entregando a sua vida por nós. É claro que para nós é muito fácil, para qualquer um aqui, entregar a sua vida por um parente, né? Por um pai, por uma mãe, por um filho. Mas e por uma prostituta? Um traficante, um bandido? Mas Ele entregou a vida por eles, crendo que eles iam crer nele. Que poderoso! A oração que Jesus faz, Ele diz que está orando por aqueles, mas também pelos que viriam acreditar nele. Isso é muito poderoso. Jesus orou por nós. Você tem noção disso? Aleluia! Ele não escolheu amar somente os que lhe faziam bem. E a gente tem essa tendência. A gente só ama quem faz coisas boas para a gente, quem é amiguinho da gente. Jesus não escolheu amar somente 11 dos apóstolos. Ele amou os 12. Ele amou Judas até o fim. E quantos de nós lavaria os pés de alguém que você sabe que está te traindo ou que vai te trair? Eu não sei se vocês sabem, mas na cultura judaica, o bocado molhado, sabe? Para mim isso era um mistério. Por que que Jesus deu um pedaço de pão para Judas? Por quê? Molhado, né? E o texto vai dizer claramente que João está reclinado ao seu peito e pergunta, porque ele tem acabado de anunciar que um deles ia lhe trair. Aí João vai, quem é, mestre? João ali, ó, amigão de Jesus. Aí Jesus fala só para João, aquele a quem eu der o bocado molhado, este é o que vai me trair. Só João tinha essa informação, amém? Vocês entendem isso? Amém. Na cultura judaica, este ato é como o nosso aqui no Brasil de dar o primeiro pedaço do bolo. A gente dá o primeiro pedaço do bolo para quem? Para quem a gente mais ama. Para quem a gente mais gosta. Aquilo ali Jesus estava dizendo, você é o meu convidado mais honrado. Meu Deus! Tu faria isso? Eu, sinceramente, não ia fazer, não. Jesus disse, tu és o mais honrado. E logo depois ali, ele saiu para trair Jesus. A palavra diz que naquele momento, Satanás entra nele.
E dali ele vai entregar Jesus por 20 moedas. Meu Deus! Trocou a eternidade por 20 moedas. Que depois ele nem usou. Foi usado para comprar um campo que nunca deu nada. Meu Deus! Jesus amou Judas. Assim como Pedro teve a oportunidade de se redimir, de se arrepender por ter negado o Senhor, Judas também tinha a mesma oportunidade. Mas Judas não quis. Ele não quis se redimir, enquanto Pedro quis. E ele poderia ter se redimido, ele poderia ter se reconciliado com o Senhor, assim como Pedro. Mas Jesus não se deixou contaminar pelo mal que estava no coração de Judas. Ele simplesmente o amou. Jesus nos ensinou a amar amando. Ele nos ensinou a perdoar perdoando. E nos ensinou a servir servindo. Ele é o líder perfeito. Porque ele não manda somente fazer. Ele faz aquilo que ele pede que faça. Quando ele disse, ama o teu inimigo e ora por aquele que te persegue, ele fez o mesmo com Judas. Aleluia. Não adianta só falar que ama. O amor, ele não é só um sentimento, ele é um mandamento. Amor é mais que uma declaração. Amor é atitude, é ação. Quando a gente ama alguém, a gente demonstra com ações. Como diz o texto áureo, aquele que tem os meus mandamentos, eu já até repeti, vou repetir de novo, e os guarda, este é o que me ama. Então podemos concluir que só tem um jeito de amar ao Senhor, obedecendo os seus mandamentos. Sabe, a palavra de Romanos 8, 28 é muito falada. Todas as coisas cooperam para o bem, ponto. É aí que para? Todas as coisas cooperam para o bem? Que história é essa? Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus. E como é que a gente ama a Deus? Obedecendo os mandamentos. Então, para tudo dar bem, tu tem que obedecer. Quer que as bênçãos te alcancem? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Quer que as bênçãos te alcancem? Então obedece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como é que eu obedeço os mandamentos do Senhor, de acordo com o ensinamento de Jesus em João 13, 34? João 13, 34 é o que ele fala, né? Que a gente deve amar uns aos outros assim como ele nos amou. É seguindo o ensinamento que está em 1 João 3, do 16 ao 18. E diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Pois quem ama, dá e não retém. Quem ama, dá. Como é que Deus nos amou? Como é que está lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi assim que Deus nos amou, dando. E Ele não deu qualquer coisa. Ele deu o que era mais precioso para Ele. Ele deu o seu Filho.
seu único filho para morrer no nosso lugar. Quando eu estava escrevendo isso, e eu sempre comento com o Hélio, quando eu estou fazendo os meus sermões, eu troco ideias com ele. E quando eu estava nessa parte aqui, eu disse, eu não daria Eloá para morrer por ninguém. Eu sou sincera. Não adianta você dizer, não, eu daria. Duvido quem faria o que Abraão fez. Subir lá naquele monte, crendo que ele ia matar mesmo. Ele ia matar Isaque. Ele cria no poder do Senhor. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, porque existia uma promessa. Existia uma promessa e Deus, Ele não quebra a sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existia uma promessa sobre Isaque e Abraão creu nessa promessa. E ele subiu Moriá com o menino, que é uma figura de Cristo. Ele subiu o monte com madeiro nas costas, para ser oferecido em sacrifício. É a figura de Jesus. E é bom a gente entender que Isaac não era uma criança de 3 anos, 4 anos, não. Ele era um adolescente. Ele podia ter dito, não, pai, tá doido esse negócio de eu ser sacrifício? Tá maluco. E ficar mula correndo ou não. Abraão tinha 100 anos. O menino com 17 anos saia correndo, nem bala pegava. Mas Isaque também creu na promessa do Senhor. Isaque se entregou. Ele ia ser sacrifício. Vocês entendem isso? Meu Deus, eu não daria a minha filha para morrer por ninguém. Mas o nosso Deus, Ele deu o seu único filho, que não fez nada de errado, para morrer por todos nós que pecamos contra Ele. E a palavra diz que nós pecamos por atos, por pensamentos e por omissões todos os dias. Mas as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Porque grande é a fidelidade dele. E todos os dias a gente tem uma página em branco. E ele esquece de tudo que a gente fez. Que amor é esse? Oh, aleluia! Como é que a gente é reconhecido como discípulo de Jesus? É trazendo uma Bíblia debaixo do braço para a igreja? É usando a saia longa, cabelo não cortar? É usar paletó, gravata? É estar no culto todo domingo? É dar o dízimo, a oferta? É assim que a gente é reconhecido? Eu não estou dizendo que é errado uso e costume. Isso é de cada doutrina. Você vai na igreja que você sente à vontade. Tem igreja para todo gosto aí. Tem igreja até que parece danceteria. Né? Vai quem curte. Então, você vai na igreja onde você se sente bem. Então, não estou pregando contra usos e costumes. Não estou dizendo que não é para dar dízimo e oferta. Eu só estou perguntando se é assim que o mundo vê em nós a luz de Jesus. É desse jeito? O mundo não sabe que a gente dizima. O mundo não sabe que a gente, até sabe que a gente usa saia longa, coque. Eu morro de rir que eu vou no centro da cidade, eu vou de calça jeans. Trabalhar. Se passar alguma irmã, elas vão me dar literatura para me evangelizar. Eu acho isso muito engraçado. Por quê? Porque eu não tenho a aparência de crente. Entendesse? Só que Jesus disse que não é assim que a gente vai ser reconhecido. Sabe como é que Jesus chama essa coisa de aparência?
Ele chama de sepulcro caiado. Sabe o que é sepulcro caiado? É o lugar onde estão lá os restos mortais de alguém, todo pintadinho de branco por fora, coisa mais linda. Mas por dentro é fétido, morto. Não tem nada para oferecer. Mas por fora é o crentez fluente, né? Misericórdia. Paz, Senhor, irmão. Mas por dentro, como Jesus diz, me adoram com os lábios, mas os seus corações estão bem distantes de mim. Infelizmente, não é assim. Jesus falou em João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Sabe como? Se tiverem amor uns aos outros. É assim que o mundo olha para nós e diz: eita, a Cleia é diferente. Ela ama o próximo. A Jana é diferente. Ela ama o próximo. É desse jeito que o Senhor quer que nós demonstremos que somos os seus discípulos. Com isso, nós podemos concluir que o amor é o maior de todos os mandamentos. Quem ama, obedece ao Senhor e não tem outros deuses diante dele e não toma o seu santo nome em vão. Quem ama, entende que Jesus é o sábado. Ele é o nosso descanso. Quem ama, honra seu pai e sua mãe. Quem ama, não mata, não rouba, não dá falso testemunho, não cobiça as coisas do próximo. Quem ama não pratica nenhuma das coisas erradas. Quem ama não é contrário à lei. É só desse jeito que a gente consegue cumprir a lei, amando o próximo. Porque se a gente tentar cumprir qualquer uma dessas coisas, a gente falha. Como está escrito em Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Ou seja, amar ao próximo é o mesmo que amar a Deus. Já sabemos que não conseguimos cumprir a lei. Já sabemos que fomos justificados pelo sangue de Jesus e por crermos nele, recebemos a graça. E é somente através dessa graça que conseguiremos andar em santidade até o grande dia do Senhor, quando ele virá julgar todas as nações. É só com a graça. Já sabemos que o amor é o maior mandamento. Podemos concluir que ele é o próprio amor. Deus, ele não tem amor. Ele é o amor. Oh, aleluia. Precisamos entender que não tem como falar que amo Jesus, não tem como dizer que sou cristão se eu não amar o meu irmão. Amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem vê. 1 João 4:20. Que possamos sair daqui hoje entendendo que devemos amar, independente de quem seja o seu próximo. Eu não vou amar somente quem eu gosto. Eu não vou amar somente quem me faz benefícios. Eu vou amar independente da religião daquela pessoa. Eu vou amar independente da classe social que ela faz parte. Eu tenho que amar. Amar. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus.
e Deus permanece nele. 1 João 4,16. Para encerrar, eu vou fazer um louvor que tem tudo a ver com o que eu trouxe hoje para vocês. Eu confesso que eu não conhecia esse louvor. Eu escutei por acaso, vamos dizer assim. Mas eu não acredito em acaso. Eu creio que foi o Espírito Santo mesmo. E quando eu escutei esse louvor, eu comecei a chorar. E a mensagem do louvor é uma pancada. Tem um louvor tocando por aí já. Eu acho que é um celular, amém. Eu achando que era algum mistério. E eu escutei esse louvor e eu fiquei bastante impactada. E eu comecei a olhar para dentro de mim mesma. E eu comecei a perguntar se eu amo. Se eu amo como Jesus amou. Se eu olho para o meu irmão como Jesus olha. Meu Deus, eu chorei. Eu chorei. Onde estou? Será que o mal me dominou? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Os fariseus que eu tanto odiava? Vida inteira contra o mandamento, desamor.
o mundo espera ver a diferença em nós. E essa diferença não é só externa, amados. Essa diferença é interna. É o fruto do Espírito, que é de dentro para fora. Vamos amar mais, para que a gente possa agradar o nosso Senhor. E para que Ele possa permanecer em nós, porque Ele é o amor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.